Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado, mas antes eu queria deixar aqueles recadinhos nossos, né? Não se esqueçam de sempre se inscrever no nosso canal, deixar o like, divulgar esse vídeo, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo está ajudando e vai cada vez mais divulgar ele nas redes para atingir mais pessoas, porque é dessa forma que ele funciona, beleza? Também na descrição do vídeo tem nossos links aí com o nosso grupo do Telegram. Daqui a pouco vai estar na tela o QR Code, as nossas redes sociais para vocês se inscreverem, né? Antes vamos dar uma passadinha no nosso disclaimer aqui para a gente não ter problemas. Não se esqueçam que tudo que a gente fala aqui é sempre voltado para estudo. Nada se trata de recomendações de compra e venda de ativos, beleza? Dados os recados, vamos para o gráfico que é o que interessa. Hoje o índice ele abriu aqui respeitando aquela região vermelha que a gente tinha falado, né? Que eram os dois choques. E aí o que acontece? Ele segurou nessa região, até eu tomei um stopzinho aqui de 30 reais, porque eu tinha vendido nessa região aqui. E aí eu acabei segurando, ele não desenvolveu e acabei sendo estopado aqui. Por quê? Porque é o que eu estava falando pessoal na sala. Foi uma venda de risco por conta de não ter o rompimento do choque. Eu sempre falo, pessoal, para o preço cair, ele teria que fazer isso aqui, voltar, para depois a gente ter a venda confirmada. Eu fui fazer uma venda aqui porque ele segurou, né? Ele estava fazendo topos mais baixos, e aí eu fiz uma venda nesse candle aqui. Ele até andou a favor, mas aí eu não zerei e depois eu fui estopado aqui. Tá? Não esperei ele subir até o stop técnico. O stop técnico estava aqui, mas a partir do momento que ele perde essa região aqui, a gente já sabe que ele não vai descer e ele vai testar o topo. E na verdade foi o que ele fez, né? Aqui ele teve uma... Quando a gente desenha, a gente vê que o preço fez um teste, na verdade. Por que eu digo um teste? Eu até falei na live hoje que era uma venda de risco, porque isso aqui pode ser, isso aqui que ele fez, o índice, ele caracteriza o que? Ele caracteriza uma pegadinha, e quem está apostando que o preço abriu com gap de baixa, subiu e vai entrar vendido aqui, porque o preço rompeu a LTA. Certo? E aí você acaba sendo pego de surpresas. Então essa volta do índice aqui é o que ele faz. Volta para pegar liquidez e depois ele toma o caminho contrário, e aí o stop de quem estava apostando na venda acaba dando a ignição para o preço subir. Depois disso o preço foi tentar testar a região lá perto dos 119.200. Isso aqui era uma região de alta demanda, uma região de posicionamento dos grandes players, e foi o que aconteceu, ele bateu e voltou. E aí depois o resto do dia ele ficou trabalhando nessa zona aqui, que entrou de novo naquela zona de consolidação, né? Agora um pouco mais apertada, mas a gente ainda tem a parte de baixo. Então, para amanhã, o que a gente espera para amanhã? A gente continua com a marca dos 119.200 e a gente tem aqui a barreira de continuidade e aqui embaixo a linha de reversão do movimento. Só que, pessoal, reparem numa coisa, a gente tem essas duas regiões aqui, ó, que são o estreitamento dessa consolidação, tá? Então vocês têm que estar muito atento ao quê? A essas regiões aqui, elas não serem regiões apenas para buscar liquidez e voltar a seguir o caminho. Ou seja, o preço pode abrir rompendo aqui para pegar os mais desavisados de que rompeu esse topo, o preço vai subir e ele acaba fazendo esse movimento aqui para baixo. E para baixo a mesma coisa, né? Fazer um falso rompimento, um falso breakout para buscar o preço. Essa região ela foi testada, ela foi rompida, né? Esse topo aqui
Mas reparem que o preço ele saiu e voltou para dentro do topo e depois ele não conseguiu dar continuidade. Então, a gente amanhã é um dia de esperar com muita atenção o lado que o preço vai se definir, tá? Porque essa região aqui é como eu falei para vocês. A gente está numa consolidação de topo e está numa zona de muita briga de preço. Então, amanhã tem que ter muita atenção com isso, porque essas regiões aqui são muito importantes. Tá? Então, fiquem atentos a essas regiões. Melhor coisa a se fazer é operar o preço. Se ele romper aqui, muito cuidado, porque ele pode ir para o 119, que é o alvo, tá? Então, pelo menos vocês sabem que se ele deixar um gatilho, um topo aqui, o teu stop está acima da máxima e o stop técnico está aqui, tá? Então, você sabe que tem um stop técnico. Se por acaso der um trade nessa região, né? Sabe que tem um stop técnico de aproximadamente 500 pontos aí, né? Porque o preço pode inclusive fazer isso aqui, voltar para dentro e cair, tá? Para ele dar continuidade nessa alta, ele tem que romper agora o 119.300 e voltar a testar, certo? Ele ainda não terminou o movimento, então a gente ainda tem que aguardar, né? A gente tem aqui, ó, nós temos essa linha aqui, onde se ele abrir para cima, você vai acompanhar o preço, ver se ele vai acabar esse movimento aqui e estourar para cima, ou se ele vai simplesmente finalizar essa subida e testar o fundo. Esse é o desenho do índice para amanhã, que a gente tem que aguardar. Venda confirmada só a partir do momento que romper essa linha vermelha. Antes disso, a gente não olha para o lado da venda, sempre busca a compra. E no dólar, pessoal, o dólar hoje, olha, quem procurou compra no dólar está procurando até agora. O dólar ele abriu ali testando aquele fundo, ele abriu testando o fundo, voltou para testar, segurou nessa região aqui. E quando ele perdeu essa linha aqui, olha, foi um stop geral, porque estava todo mundo achando que o dólar estava barato e ele está no fundo e eu vou comprar. Os famosos caçadores de topo e fundo. E aí, ó, entradinha de venda aqui, o stop estava bem definido aqui e ó, só deixar ele descer. Desceu quase mais de 80 pontos. Direto, sem olhar para trás, teria feito um trade de 54 pontos. Teria saído com 39, 40 pontos. Seria um trade coerente, porque você viria fazendo trailing stop. E ali que você teria saído nesse candle aqui. Certo? Fora isso, não teve compra hoje no dólar. Hoje foi impressionante. E para amanhã, o que a gente tem no dólar? A gente continua olhando o dólar para baixo. A gente tem a barreira de continuidade aqui. Agora a gente tem essa outra região aqui. E a gente segue o menino. Então, como que a gente faz? A gente só... Essa linha do choque, ela desceu. A gente tem essa outra região aqui. Então, a gente espera o que amanhã? Se o preço... Deixa eu só acertar essa tela um pouco mais para cima para ficar melhor. Se o preço abrir aqui para cima, esperar ver se ele vai chegar nessa LTB e descer. Se ele abrir rompendo para baixo, aí o baile segue. Para pensar em uma possível compra, ele teria que romper essa região, voltar para testar, deixar um topo mais alto, formar uma LTA e aí sim a gente buscar esse nível aqui que foi o último rompimento deste movimento, tá? Que inclusive, se você traça uma FIBO do último movimento, é a região aqui de 61,8%, tá? Então é aonde a gente pode pensar
que eu até vou deixar traçado aqui. Eu espero que o dólar poderia subir para deixar uma venda. Essa é a região, a famosa região nossa de liquidez, certo? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, olhar nossas redes sociais, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve. Combinado? Grande abraço a todos, até amanhã e uma boa noite.